Bom dia, nação, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos por estar aqui conosco em mais um desse Repartir o Pão. É muito importante nós estarmos juntos nesses últimos dias e sabemos que precisamos muito contar, claro, obviamente, com o apoio de todos. E esse é um momento muito importante que nós vamos estar com mais um vídeo. Depois desse vídeo, o dia que Yarro morreu, não em espírito, mas em imagem, vai clarear a mente de todas as pessoas desse tão grande mistério. Muitas dúvidas vão ter, porque é preciso que as pessoas leiam Melquisedeque, o livro de Melquisedeque, o vaso. E quantas pessoas não leram o livro de Melquisedeque, o vaso, não adianta lerem Caverna do Tesouro, primeiro livro de Adão e Eva, que a gente não vai entender essas passagens na íntegra e vai restar dúvidas por causa de alguns pontos que já vão estar corridos nesses livros. Mas depois que vocês lerem o livro de Melquisedeque, o vaso, né? Eu tenho aqui o livro comigo, a história de um vaso, todo o foco está em Melquisedeque, o corpo de Yarro revestindo seu filho. E veja que interessante esta visão que vocês vão adquirir agora. Muitas dúvidas foram criadas devido a religiões. Uma dizem que não existe o filho, quem morreu no madeiro foi o pai. Outro diz que quem morreu foi só o filho. Mas na verdade, a imagem do pai com a alma do filho, os dois que criaram os seres humanos, eles morreram, porque a imagem de Adão e Eva tem parte do pai e parte do filho. E você tem que entender essa base. Por isso que ele disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Primeira pessoa do plural, né? Façamos o homem. Quem fez o homem? O homem, o ser humano, ele é feito de uma parte do pai e uma parte do filho. Por isso que Yarro, que é espírito, que cria o seu filho, que é alma, Yarro, ele vem revestido por uma imagem e semelhança que cria o Adão e Eva, que foram a imagem e semelhança dessa imagem de Yarro. É muito importante esse entendimento. E tudo o que aconteceu com Yahushua, a imagem de Yarro teve que também ter acontecido, em todos os sentidos. Não é verdade? Por exemplo, Yahushua nasceu como menino e depois passou a ser uma criança. Não é verdade? A imagem de Yarro também foi um menino. Teve que ser uma criança. Yahushua teve um pai e uma mãe, Maria e José. A imagem de Yarro também teve que ter um pai e uma mãe, que era Malaque e Josadaque. O Malaque fazia o papel de José e Josadaque fazia o papel de Maria. Yahushua, ele apanhou, teve as mãos furadas. O corpo de Yarro, a imagem Melquisedeque, também teve que apanhar, ter as mãos vazadas. Foi colocada uma coroa na cabeça de Yahushua, tiver que colocar uma coroa na cabeça de Melquisedeque, a imagem de Yarro.
Yahusha morreu pela humanidade. Ele apanhou pela humanidade. O Melquisedeque também, ele apanhou e quase foi morto por um cetro. Aquele cetro que estava na mão de Melquisedeque representava a vida de cada um de nós, que Yahweh perderia a esperança por causa do pecado de Adão e Eva ter sido enganado pelo dragão, a serpente. Então aquele Melquisedeque que segurava aquele cetro, e esse cetro foi roubado por Samael. Quem acompanha o livro de Samael, a partir aqui, esse livro é muito revelador, e é muito importante que vocês lessem esse livro. Que livro revelador é esse livro aqui de Melquisedeque? E esse livro, ele vai falar justamente que Samael, ele encontra o corpo do pai, e Samael esmaga, estraçalha o corpo de Melquisedeque, tira sangue do corpo de Melquisedeque. Olha que coisa, olha que situação, hein? Ele tira o sangue do corpo de Melquisedeque. Você está vendo que situação bem complicada? E quando o Samael bate no corpo de Melquisedeque, e tudo tem um motivo, por que Samael fez isso? Para quem não sabe, Samael era para ser o nosso rei. Você está assustado? Samael era para ser o nosso rei. Ele era para ser o seu senhor, o seu rei. Mas veja o que ele fez. Realmente, Samael, ele ia ser o rei de todos os homens. Era o presente que Yahweh tinha dado a Samael desde a fundação do primeiro arcanjo, que foi Samael. Samael era o primogênito. Então ele ia ser o rei de Sião. O que aconteceu para que Samael ele não fosse o rei de Sião? Veja, Yahweh, ele deu domínio para Samael. Samael tinha plenos poderes para governar Sião. Porém, Samael desejou algo além do domínio que lá já tinha lhe sido dado. Além do domínio que Samael já tinha recebido por Yahweh, ele deseja ser adorado. Ele deseja adoração. Veja, Yahweh já tinha dado domínio para ele, mas ele não quer só o domínio, ele quer adoração. Isso é muito sério. Olha bem, o Samael já tinha recebido domínio, gente. Samael já tinha recebido domínio, mas ele também não queria só dominar Sião, ele queria que todos os anjos e os homens que iam ser criados fossem pessoas que viessem adorar Samael. E logicamente Yahweh não concorda com esse pensamento de Samael. Em função disso, depois que Adão e Eva pecam, eles matam Yahweh, no sentido de a imagem de Yahweh não sobe com Yahweh. Yahweh sobe sozinho, em espírito. E ele está sentado no círculo da terra, assistindo tudo até o dia final. Ele não pode fazer nada.
Porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles passam para Samael e Terrom todo o direito sobre a humanidade, inclusive até pós-morte. Todas as pessoas que morriam, o anjo da morte levava essas almas para o abismo onde estava o inferno, já morando com Samael. E esses todos que estavam lá, Abraão, Isaque, Jacó, Matusalém, Noé, todos que tinham sido mortos, estavam na mão de Samael. Não tinha como Iarro fazer nada. Iarro não podia passar por cima daquilo que Adão e Eva fizeram. Isso é uma questão muito importante que nós precisamos entender aqui nesse livro. Quando o Melquisedeque, Iarro vem, pega o seu corpo e faz ele virar um sacerdote na terra. E esse Melquisedeque, com certeza, ele recebe 2 tutores, Malaque e Josadaque, que passa a ser como se fosse pai e mãe daquele sacerdote. A mesma coisa que aconteceu com Yahushua em relação a José e Maria. Tanto que você não vai ver o próprio Josadaque e o próprio Josadaque e Malaque chamar Melquisedeque de filhos. Eles não chamam de filhos. O texto diz que eles eram o pai e a mãe, porque pai e a mãe sempre era aquele que cuidava. Você tem esse exemplo no livro de Esther. Você vê que Mordecai não era pai de Esther, mas era dado como se fosse. E aí, a gente vai pegar um exemplo, até uma mentira que rolou para os supostos pais de Melquisedeque, porque eles não eram pais carnais. Olha que interessante. Veja, por exemplo, aqui no livro A Caverna dos Tesouros. Quando alguém botar alguma coisa, gente, para vocês, pede para essas pessoas sempre colocar o capítulo. Se tiver versículo, coloca o versículo e coloca a página, para que a pergunta ela não tenha uma maldade de confundir vocês. Toda vez que alguém falar assim, ó, por exemplo, e o pai e a mãe de Melquisedeque, como é que vocês me explicam isso? Como eu vi acontecer? Sempre vocês pegam essa pessoa que está colocando uma questão duvidosa e fala para ele assim, tá bom, e qual capítulo e versículo está falando sobre o assunto e em quantas vezes fala esse assunto? A gente tem que ser muito rápido, porque tem muitos judaizados que vão vir contra isso que nós estamos falando, porque eles querem manter a mentira de que o Salvador veio dos judeus. E nenhum outro livro fala que Melquisedeque teve pai e mãe, pelo contrário, eles desmentem. Até a Bíblia do Almeida desmentem. O único livro que vai falar de Malaque e Josadaque é A Caverna do Tesouro. Por quê? Porque assim como Yahushua teve José e Maria como seus pais, assim também a figura daquele que a revestia Yahushua também tinha que ter passado por tudo que o filho passaria no madeiro. Então veja, o livro de Caverna do Tesouro, capítulo 22, verso 11, é assim que tem que jogar limpo, gente. Eu não posso falar uma passagem para vocês que vocês não sabem onde ficam. A gente tem que ser muito rápido com essas pessoas, principalmente com os judaizados. Os judaizados têm mania de querer fazer perguntas de um livro que eles leram
mas eles não dão o caminho. E tudo que não der o caminho, você tem que desconfiar. Então olha aqui, ó. O livro de Caverna do Tesouro, capítulo 22, é um livro físico, eu tenho ele aqui nas minhas mãos, que fala da inumação de Adão por Sem no Gólgota. Olha que interessante. Verso 11 diz, do capítulo 22, página 221, para quem tem o livro, no PDF, capítulo 22, verso 11. Então Sem abraçou Melquisedeque, beijando-o e abençoando-o. Depois disso, voltou para junto dos seus irmãos. Então os pais de Melquisedeque, Malaque e Josadaque, perguntaram: onde está o menino? Ele respondeu-lhe: morreu durante a viagem, e eu o enterrei. Então eles o prantearam com muitas lágrimas. Veja que Malaque e Josadaque não chama nunca Melquisedeque de filho, embora eles faziam o papel de pai e mãe de Melquisedeque. Mas aí vocês têm que pegar um outro apócrifo que nós vamos estar compartilhando com vocês a conta-gotas. Vamos esperar primeiro as pessoas dizerem: não, porque ele era um pai e mãe sim. Aqui não diz a origem, nem diz que Josadaque gerou Melquisedeque. Não disse que Josadaque, veja, não disse que Josadaque teve um filho com Malaque e nasceu um bebê chamado Melquisedeque. Não, gente. Malaque e Josadaque já encontram Melquisedeque perambulando. Daí vem a peregrinação das 12 tribos. Por isso que Yahushua disse: olha bem, o que disse ele? Ele disse, olha que interessante. Então Sem abraçou Melquisedeque, beijando e abençoando-o. Depois, veja, Sem não sabia quem era Melquisedeque. Para Sem, Melquisedeque era apenas um sacerdote. Isso é muito importante você entender. Depois disso, voltou para junto dos seus irmãos. Então os pais de Melquisedeque, Malaque e Josadaque, no Velho Testamento, gente, qualquer pessoa, vamos ver depois o caso de um sacerdote que passa a receber novos pais no Velho Testamento. Então Malaque e Josadaque perguntaram: onde está o menino? Veja, eles não se encarregam de dizer onde está nossos filhos, meu filho. Onde está o nosso filho? Não. Ele diz: onde está o menino? E ele respondeu-lhe: morreu durante a viagem. Realmente, Melquisedeque, ele morreu mesmo. Porque a morte dele foi feita quando Adão e Eva peca. Só que ele estava vivo como um ser sacerdotal, chamado Melquisedeque, por causa do espírito de Arro. E eu o enterrei. Então ele vai e conta uma história, que ele enterra Melquisedeque. Só que ele enterrou, gente, ele mentiu? Não. Porque ali, quando ele enterra o corpo de Adão no Gólgota, ele enterra o corpo de Adão no Gólgota. Essa parte é muito importante. E aonde é, Edson, que eu posso... calma aí, Yahushua morreu no Gólgota. No Gólgota foi de Adão, foi enterrado, foi... Onde é que está escrito isso no Caverna do Tesouro? Capítulo 22, verso 1. O próprio título está dizendo: inumação de Adão por Sem no Gólgota. Tudo isso aconteceu no Gólgota, no centro da terra. Esse centro da terra hoje está coberto pelo Oceano Atlântico por causa do terremoto. Por isso que vai ter que ter um outro terremoto, para que esse centro da terra ele volte a se unir, para que toda a humanidade se encontre ali, daqueles que Arro vai escolher. Também está aqui no livro.
Então, assim como Yahushua teve José e Maria, Melquisedeque também teve que ter Malaque e Josadaque. Malaque era o pai, Josadaque era a mãe. Mas não que eles fossem pai e mãe carnais de Melquisedeque. Tanto que é o único livro que fala de Malaque e Josadaque no momento, que pode aparecer outro, e nós já temos um vestígio de um, que a gente vai passar para você devagarzinho, vai ficar de boca aberta, mas não vamos passar ele agora, deixa primeiro os teimosos, né, dizerem que Melquisedeque tinha pai e mãe. A gente gosta disso, é importante, fica mais gostoso passar o comprimido, né? Mas Melquisedeque não tinha pai e mãe biologicamente falando. Eram pais adotivos, como o próprio Yahushua teve no Novo Testamento. Então, se você quiser saber mais sobre essa história de Malaque e Josadaque, capítulo 22, verso 11 e página 221. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender aonde entram os Illuminati judeus e por que eles estão criando, gente, o maior centro de genoma humano no Brasil. Escute aí, mas você vai ter que ler o livro de Melquisedeque depois, ok? É muito importante você ler esse livro de Melquisa, e vai ser para você uma grande revelação do nosso Pai Yahweh. Então eu não sei se você entendeu. O único livro que fala dos pais adotivos de Melquisedeque é simplesmente, no momento, a Caverna do Tesouro. E mesmo assim, não mostra como que eles conheceram Melquisedeque. Mas de parto, você pode ter certeza que não foi. Que todos os partos é falado pela Escritura. Você veja que coisa interessante, né? Como que a gente precisa pegar todos os livros de Melquisedeque. Irmão, eu li tudo que se fala sobre Melquisedeque, que você imaginar na sua vida. E estou lendo mais, estou lendo outros, porque tem uma coisa aí que vai ser bombástica, e vai ter tudo a ver com 144.000, lá do livro de Apocalipse, que nós vamos estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó, o livro de Adão e Eva. E novamente, conquanto a água da vida que buscas não te seja concedida hoje, te será dada no dia em que eu derramar meu sangue sobre tua cabeça na terra de Gólgota. Olha o Melquisedeque falando com Adão. E aquele Gólgota da Bíblia do Almeida, tu vê que eles não falam nada que Adão estava ali, porque a Bíblia do Almeida, ela tira essa parte, mas ela deixa o Gólgota. Aí você vem aqui em vários livros do apócrifo mostrando que o Gólgota é justamente aonde o Melquisedeque, que era a glória de Yahweh, revestindo a alma que era Yahushua, derramaria o seu sangue sobre a cabeça de Adão. Nós vamos ler depois toda a Caverna do Tesouro com você. Tu vai ter uma surpresa na Caverna do Tesouro. Se tu não leu, lê ainda. Muito bem, gente. Então, a partir desta informação, nós temos o Melquisedeque sendo o corpo do próprio Criador. E sabe qual é uma grande notícia? É que Melquisedeque, ele não conhece o céu, porque Yahweh, ele cria essa imagem na terra para formar Adão e Eva. Ele não cria no céu. Yahweh, quando desce do céu, ele desce apenas em espírito. A imagem ele cria quando ele pega Yahushua para criar a sua imagem e a sua semelhança. Então esse corpo de Yahweh fica perdido, porque como Yahushua abandona o corpo dele
Adão e Eva ter pecado, olha que coisa interessante, esse corpo de Arro fica à deriva, perdido também no mundo, que nem Arro tinha experiência. Olha que coisa. Mas ele é o onipresente. Arro é onipresente, pessoal, mas ele não é um Deus bruxo e mágico, não. Ele é um criador provido de sentimento e pensamento também. Ou você pensa que o nosso sentimento e pensamento veio de quem? Então, Arro, essa imagem de Arro, ela não sabia nada do céu. Não sabia nada, vezes nada do céu. Caramba, Edson, que coisa maravilhosa. Tanto, gente, tanto é verdade isso, que nós temos aqui, por exemplo, olha o que aconteceu. Nós todos iríamos morrer. Ninguém ia ressuscitar. Nem Yahushua ia descer para morrer no madeiro. Se Melquisedeque, o corpo de Arro, não negocia com Samael a nossa eternidade. O Samael, ele só daria de volta o nosso resgate ao Pai Arro através da sua imagem se Arro deixasse ele bater no corpo Melquisedeque, tentar matar Melquisedeque, sem falar um pio. Você quer ver? Vamos ver aqui então, livro de Melquisedeque, o vaso, capítulo 10. O que diz aqui no capítulo 10? Diz assim, eu vou ler devagar, isso aqui só vai pegar quem está na visão. Se você estiver distraído, me desculpa, você não vai entender nada disso aqui, ó, e vai ter que perguntar depois. Só vai entender isso que vai ser lido aqui, o livro de Melquisedeque, e eu vou tentar encontrar o PDF desse livro para vocês tê-los na mão de vocês. Quem já tem, que se chama Livro de Melquisedeque, a história de um vaso, quem já tem, beleza, ajuda a espalhar, gente, me ajuda aí. Para quem pedir, é claro, né? Não dê na mão de quem não pede, você não pode dar pérola para quem não pede. A pessoa tem que demonstrar o interesse, a verdade tem que buscar. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. Então, olha que interessante, aqui no capítulo 10, do livro de Melquisedeque, a história de um vaso. O cetro de Salém, olha como que a sua vida foi comprada por um preço. A sua vida teve preço de 2 sangues. O sangue de Arro derramado pela sua imagem diante de Samael sobre o cetro representava Adão, e o sangue de Yahushua derramado no madeiro sobre o próprio Adão, porque Samael também, ele arranca sangue do corpo de Arro, que era Melquisedeque, e os judeus não querem que vocês saibam disso. Tudo que eles não queriam é que essa história fosse revelada à humanidade. Por isso que a Rede Globo não revela isso, nem a Record, porque o poder que eles têm de multiplicar essa verdade seria um estrago no reino de terror. Mas eles não podem impedir que um de nós venhamos a falar, porque embora nós temos a verdade, mas não temos a força da mídia no momento que eles têm. Olha o que diz aqui, ó. O cetro de Salém poderá ser seu. Olha o que Samael diz para Arro. O que representava o cetro? Alguém pode colocar no chat aí para gente? Eu vou colocar aqui para vocês. Não, coloca aí. Cetro representa Adão. E quem falava com Melquisedeque era Samael.
Quando vocês estiverem com o livro, vocês vão ver. Todos vocês que quiserem terão esse livro, ou em PDF ou físico. Vocês vão ter. Eu garanto isso para vocês. Mas deixa eu ler para vocês aqui. Então o cetro representa Adão. E quem fala com Melquisedeque é Samael. E aqui vai dizer depois por que Samael quis matar Melquisedeque. Tudo começou no céu. Então veja, o cetro de Salém poderá ser seu. Samael disse para quem? Para o corpo, para a imagem de Arro, Melquisedeque. Ele disse, olha, o cetro de Salém poderá ser seu. O que é Salém? Salém, gente, é o próprio lugar onde estava o paraíso. E nós vamos mostrar para vocês que esse paraíso era a própria América toda, mas o paraíso central, o ponto onde estava Adão e Eva, era a Amazônia. Porque é o norte, porque o Salém ficava no norte. E esse acontecimento acontece na América, porque África, Europa e Ásia, nesta época aqui, não eram habitadas ainda. Olha só, somente onde hoje é a Arábia Saudita. O único lugar que era habitável era a Arábia Saudita. Então veja bem, depois, e tudo começou dali, olha bem, o cetro de Salém poderá ser seu. Samael disse para quem? Para Melquisa. Se você conseguir pagar-me o preço do seu resgate, gente, olha que coisa, Samael chega para Melquisedeque, que era o corpo de Arro, que tinha feito a promessa para Adão e Eva, e Samael ele não quer entregar a vida de Adão, que resgataria a posteridade, como quem diz, olha aqui Arro, ou imagem de Arro, você quer resgatar mesmo Adão e a posteridade dele? Então você vai ter que pagar pelo preço do resgate, porque eu não mandei Adão e Eva comer do fruto. Eles comeram porque eles quiseram, mentira, eles comeram porque o dragão foi lá e enganou eles, mas deixa quieto. Ele diz, o cetro de Salém poderá ser seu, se você conseguir pagar-me o preço de seu resgate. Com um brilho nos olhos, Melquisedeque perguntou, qual o preço? O corpo de Arro não tinha força contra Melquisedeque, porque ele tinha sido morto por Adão e Eva, lembra? E o espírito de Arro não podia se envolver. Essa pendenga estava com a imagem dele. E aí a imagem de Arro, que é Melquisedeque, pergunta para Samael, qual é o preço que você quer para que eu resgate o cetro? E Samael, olha o que está dizendo, capítulo 10. Samael, com um sorriso maldoso, respondeu-lhe pausadamente. Samael disse, o preço não é ouro nem prata, mas dor e sangue. O preço não é ouro nem prata, mas sangue. O Samael não queria ouro nem a prata, ele queria a dor e o derramamento de sangue do corpo de Arro. Ele tinha uma raiva de Arro. Se ele pudesse enforcar Melquisedeque ali, ele teria feito naquele momento. E é justamente isso que os judaizados querem fazer com Yahushua, enforcá-lo. Por isso essa zona toda de Salvador morreu enforcado, e já estava demorando isso aparecer.
O preço não é ouro nem prata, mas dor e sangue. Olha a proposta que Samael faz. Você deverá despir-se completamente de suas vestes, deitando-se ao chão, e deverá suportar nessa condição espancamento até que o sol se ponha. Se você estiver disposto a submeter-me sem reagir, o cetro será inteiramente seu. Essa foi a proposta de Samael em relação às nossas vidas. Estremecido ante tão cruel proposta, o filho de Adonias, ou seja, Adonias representava o espírito daquela imagem, que é Iarro, olhou para o sol que pairava distante sobre uma nuvem, passou a travar em seu coração uma luta intensa. A princípio, o horror do sacrifício quase o dominou, levando-o a recuar, mas o pensamento de ver Salém escravizada pela rebeldia levou finalmente à decisão de pagar o preço do resgate, entregando-se ao humilhante sofrimento. Tendo tomado a firme decisão de resgatar o cetro, o príncipe tirou as vestes, colocando-as sobre uma pedra, e essa pedra representa Yahushua. Por isso que ele disse: eu sou a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Deitou-se em seguida a Melquisedeque naquele solo frio, com a fronte voltada para o poente, impiedosamente. Olha o ímpio, olha o narcisista, olha o pai dos narcisistas aí. Samael é o pai dos ímpios. Samael começou a espancá-lo, fazendo uso do próprio cetro como instrumento de tortura. Gemendo pela dor dos golpes que o faziam sangrar, o príncipe mantinha o olhar fixo no sol, que parecia deter-se sobre a nuvem. Atordoado pela dor, contemplou finalmente o sol prestes a se pôr. Alentado pela vitória que se aproximava, murmurava baixinho. Samael dizia: Salém, Salém, daqui a pouco terei em meus braços o teu cetro precioso, que em minhas mãos tornar-se-á no instrumento de justiça e paz. Foi o que disse Melquisedeque. Melquisedeque, enquanto ele apanhava, enquanto Samael arrancava sangue dele, ele disse: Salém, Salém, daqui a pouco terei em meus braços o teu cetro precioso, que em minhas mãos tornar-se-á no instrumento de justiça e paz. Ouvindo a promessa de Melquisedeque, feita entre gemidos, Samael bradou-lhe com fúria: o teu sofrimento não trará nenhum alvorecer para Salém, pois tuas mãos jamais serão capazes de tocar no cetro. Depois de fazer essa afronta, Samael apossou-se de uma pedra pontuda, preparando-se para desferir os últimos golpes. Enquanto pensava sobre a feliz vitória de Salém, Melquisedeque sentiu seu braço direito sendo comprimido pelos pés de Samael. Seguiu a esse rude gesto um golpe que o fez contorcer-se em agonia. Sua mão fora vazada cruelmente, passando a jorrar abundante sangue da ferida aberta. Essa mesma violência foi descarregada logo depois sobre sua mão esquerda. Não suportando a agonia causada por esses derradeiros golpes, o filho de Adonias, ensanguentado Melquisedeque, mergulhou nas trevas de um profundo desmaio. Vejo que o pai Iarro sofreu como espírito, lá em cima, vendo a sua imagem lá aqui embaixo, nas mãos de Samael. Tudo que Samael fez com a imagem de Iarro, ele ia fazer com toda essa humanidade.
E depois você lê o restante do capítulo 9. Eu vou deixar para você. Esse foi o capítulo 8. Eu li o capítulo 8 para você. Depois você lê o capítulo 9. A partir daí, Samael tenta acabar com a imagem de Arro. No capítulo 11, ele é aplaudido. Ó. Depois de ser aplaudido pela turba, Samael nunca trabalha sozinho. Partiu em sua missão de reconhecimento. Enquanto avançava sozinho, procurava lembrar-se daqueles momentos que trouxeram terror pela culpa, mas dominado por uma força superior, foi arrastado. Olha a força superior, olha quem estava dominando Samael, o Deus desse século. Terror que estava dando força para Samael fazer aquilo com Yarro, com a imagem de Yarro, e Yarro lá em cima olhando tudo. O espírito de Yarro estava olhando tudo, mas ele não podia naquele momento se envolver. Tanto que o próprio Melquisedeque, ele não sabe nada do céu. Gabriel tem que falar para Melquisedeque: olha, lá no céu, Samael fez isso com você, porque o nosso pai Yarro lá no céu recusou a proposta de Samael lá em cima. Por isso que ele quase te matou, Melquisedeque. E você só não morreu, porque você vai morrer junto com seu filho Yahushua, lá no madeiro. Então veja que interessante isso. A partir do momento, quando eu falei isso com uns amigos nossos, ao invés de se unirem conosco, se afastaram da gente, porque eles sabiam que isso ia gerar uma perseguição judaica. A imagem de Yarro não conhecia o céu. Olha aqui, ó, capítulo 13. As palavras do anjo despertaram em Melquisedeque um grande desejo de conhecer a história desse drama cósmico. Aquela imagem que Yarro constrói na terra, ela nunca tinha entrado no céu. Isso aqui é interessante. E Yahushua também não conhecia o céu, gente. E Yahushua só veio conhecer o céu depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou. E aí entra dois para conhecer o céu. Entra a imagem de Melquisedeque e Yahushua. Quando os dois sobem ao céu, que eles conhecem o céu, porque o espírito de Yarro estava lá para recebê-los quando ele é assunto ao céu. Imagina que coisa linda e ao mesmo tempo ocultada pela humanidade. Imagina vocês. E veja que interessante. Aqui, nesta passagem do capítulo 13 do livro de Melquisedeque, a história do vaso, aqui vai fechar como que Melquisedeque é o próprio pai no filho. Atenção! Ao olhar para aquele que estava sentado sobre o trono, eu quero ler junto com vocês, vou pegar minha câmera aqui, quebrar o protocolo aqui, vou pegar a câmera aqui, que eu quero que vocês leiam junto comigo. Juntinho. Ó, gente, leiam junto comigo aí, por favor. Leiam junto comigo. Deixa eu pegar aqui, pronto. Deixa eu só aumentar a tela para mim, que eu não quero que ninguém fique pensando o Edson está inventando história. Inventou esse negócio de Melquisedeque é o pai, agora fica inventando. Não. Olha aí, ó. Vamos ler. Ao olhar para aquele que estava sentado sobre o trono, Melquisedeque viu quem, gente? Yahushua. Yahushua estava sentado sobre o trono. Você vai ler a história lá em cima, vou deixar tudo para vocês. Ao olhar para aquele que estava sentado sobre o trono, Melquisedeque ficou surpreso ao descobrir
a figura de um homem. Ele estava coberto por um manto de linho fino. Esse linho fino que Arruxo estava usando na frente de Melquisedeque foi o linho fino que os soldados romanos, quando Arruxo estava no madeiro, antes de ir para o madeiro, eles tiraram e jogaram sorte para saber quem ficava com esse linho fino. De uma alvura sem igual, e tinha sobre a cabeça uma coroa, formada por 7 coroas sobrepostas, repletas de pedras preciosas. Ao olhar para as mãos que sustentavam o cetro, o filho de Adonias, Melquisedeque, é claro, ficou surpreso ao descobrir nelas cicatrizes de ferimentos, semelhantes àquelas em suas mãos. Veja, e Arruxo estava mostrando para Melquisedeque que assim como as mãos dele iam ser furadas, de Melquisedeque tinha sido. O anjo afirmou-lhe ser o Messias. Olha aí como é que era Arruxo. E Arruxo tem um encontro com Melquisedeque, o filho alma, com o pai imagem. A manifestação, olha bem, olha aqui, gente, o anjo afirmou-lhe ser o Messias, a manifestação visível de Yahweh, a manifestação visível de Yahweh, o Deus invisível. Olha só, atraído para o cetro resplandecente, como o qual Melquisedeque governava sobre todo o universo, o rei de Salém viu nele o selo do domínio, e nele escrito o nome Israel. Vocês viram que lindo? Meus amados, isso é muito profundo. Olha como que Yahushua teve que ter um encontro com o corpo do Pai. Eu estou mostrando para vocês, isso aqui não é tudo não, gente. Essa história vai longe ainda. Acho que nós vamos até 2022 falando de Melquisedeque, o Pai, porque essa revelação foi dada para que todo aquele que crê nessa promessa não seja mais enganado. E olha só o que a revelação que vai vir para você. Aí você vai me perguntar: Edson Silva, História do Céu, por que que tem tanta gente na igreja evangélica e as pessoas não nascem de novo? Por que que tem tanta gente com Yahushua, até falando da promessa, mas as pessoas não nascem de novo? Por que que tem muita gente que vão dizer: Senhor, Senhor, curei enfermos em teu nome, expulsei demônios em teu nome, e ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Porque não adianta somente você conhecer Yahushua e saber da promessa. Não adianta somente você usar o nome dele. Existe mais uma parte desse quebra-cabeça que faz o seu novo nascimento ser garantido. E qual é ele, Edson? Primeiro fale e depois leia. Eu vou te falar. Você só verá mudança na sua vida por parte de salvação para Sião e por parte de novo nascimento, quando você tiver o nome dele, quando você souber sobre ele, quando você souber da promessa dele, e quando você souber que o corpo que Yahushua colocou, ele é o próprio corpo de Yahweh, o próprio corpo de Melquisedeque. Se essa parte não encaixar, você vai passar o resto da sua vida se perguntando: por que que as pessoas falam tanto de Yahushua, falam tanto de Jesus, falam tanto das coisas da Bíblia, e a gente vê sempre as pessoas com problema, com dificuldades, e a gente não consegue entender por que que nós mesmos não conseguimos mudar. E sabe aonde é que está escrito isso? Vou te provar no último livro do livro de Melquisedeque, aqui no capítulo 14.
livro 14 de Melquisedeque diz: na descendência desta criança haverá de cumprir-se todas as coisas escritas neste manuscrito. Tendo dito isto, o rei o abençoou, devolvendo-o a Sara. Melquisedeque estava profetizando para Abraão que através de uma criança, que seria ele, o próprio Melquisedeque, revestindo a alma que é Yahushua, as coisas escritas nesse manuscrito seriam cumpridas. E depois de abençoar Isaque, Melquisedeque passou a falar sobre o futuro do rolo que permaneceria por quase 4 milênios oculto em uma caverna, sendo finalmente encontrado por um beduíno da tribo de Taamiré. Ao sair de sua caverna, o rolo enfrentaria a oposição de muitos eruditos que o declarariam apócrifos. Viria, contudo, o momento em que suas revelações seriam confirmadas e muitos seriam transformados pelas suas mensagens, preparando-se para o dia do juízo final. E é o que está acontecendo hoje. Somente essa revelação de que Yahushua vestiu o corpo do Pai é que vai haver uma preparação para o juízo final. Escute, tem algo interessante que você precisa saber sobre o teu sangue, que está inclusive nesse livro. Gente, esse livro de Melquisedeque, ele começa com a história de um vaso. Eu vou te contar, não vou ler para você, porque se a gente for ler aqui agora, é bom que você leia. Deixa eu falar o que eu já sei, porque eu li. Eu posso falar, eu tenho essa autonomia para falar, porque eu li o livro. E tenho certeza que o que eu vou falar para você, você vai ler também. É isso que me deixa tranquilo. Então deixa eu te falar a história, eu vou resumir essa história para você. Porque eu sei que você vai querer ler o livro todo, e não é muito grande. O Abraão, ele estava junto com Sara, dentro da tenda da congregação, onde ali estavam os sacerdotes, e diante do sacerdote havia um altar, e nesse altar havia um vaso, e esse vaso tinha do lado dele muitas brasas em cima do altar. O Abraão disse: eu vou pegar esse vaso. E quando Abraão pega o vaso, um dos fogos que estava em cima do altar pula para dentro do vaso. E na mesma hora que aquele fogo ele pula para dentro do vaso, vem uma voz dizendo para Abraão: saia da tua terra e leva este vaso para aonde eu te designarei, e diz para os sacerdotes que a partir de hoje, aqueles que quiserem te seguir, Abraão, te seguirão, porque ali eu estabelecerei a minha e a tua linhagem. Abraão diz isso para o sacerdote chama Abraão de maluco, louco. A Sara, ela consegue que o sacerdote faça a cabeça dela. Abraão pergunta a Sara: minha esposa, vem comigo. A Sara disse: não posso, eu não posso abandonar o trabalho dos sacerdotes. E naquele momento então Abraão se separa de Sara, porque ele precisa ir. E Abraão vai pelo caminho afora, e ele mais uma vez grita: Sara, venha comigo, Sara, venha comigo. E a Sara diz: não posso, porque o sacerdote, eles me comunicaram que eu não posso abandonar o trabalho sacerdotal. E aí Abraão: então tá bom, Sara, mas eu te esperarei, eu tenho certeza que um dia você virá. Ela disse: eu não sei, porque o sacerdote tenta me coagir para que eu fique. E Abraão então disse para Sara: então fique, meu amor, eu te amo, e toda aquela conjuração de amor. Mas aí Abraão vai embora. O Abraão começa a andar, e eu vou dar uma resumida forte aqui. O Abraão, cansado, ele senta no pé de uma caverna, e naquele momento Abraão dorme. E quando Abraão acorda, vem a voz de um anjo e diz: Abraão,
olha para dentro desse vaso. Abraão diz: mas o vaso tem uma brasa. E o anjo diz: não, Abraão, não tem mais uma brasa nesse vaso. Olha para dentro do vaso, Abraão, porque nesse vaso agora tem algo que você precisa saber. E o texto diz aqui que quando Abraão ele olha para dentro do vaso, tinha pérolas. Abraão tira aquelas pérolas e começa a contar aquelas pérolas. E ao total da contagem de Abraão deu 144 pérolas. 144 pérolas dentro daquele vaso. E Abraão pergunta ao anjo: eu não estou entendendo essas 144 pérolas. Então o anjo diz para ele: esse será a sua linhagem do dia de hoje até a consumação do século. Mas você precisa dar essas 144 pérolas às pessoas que eu vou te indicar, porque dessas pessoas, o sangue delas serão puros até o último dia, para que eu possa escolher a primeira nação, que será os 144 mil. Veja, não será salvo apenas 144 mil, por favor. Depois vai ter um monte de gente fazendo vídeo. O irmão Edinho falou que só 144 mil vai ser salvo. Não. Mas a primeira geração de Adão, de Abraão e Sara, tem que vir dos 144 mil. Quando o anjo mostra isso para Abraão, o anjo diz: Abraão, eu enviarei as 144 pessoas para você entregar essas pérolas. E depois que você entregar essas pérolas, Abraão, mais ninguém poderá recebê-la, porque serão apenas 144 pessoas, e todas as nações dependerão dessas pessoas que receberam essa pérola. Entendeu, Abraão? Entendi. Abraão, a primeira pérola, ela é tua. Imagine a alegria de Abraão. Caraca! A primeira pérola 144 é minha. A primeira pérola, Abraão, ela é tua. E a partir de ti, você terá que entregar as outras 143, para que se complete o número daqueles que seguirão uma linhagem futura. Então Abraão, feliz, ele começa então dentro da caverna a esperar que venham as pessoas, e vem a primeira pessoa, e aí Abraão entrega a pérola, e vem a segunda, Abraão entrega a pérola, e vem a terceira, ele entrega a pérola, ele vai entregando, até que sobra 3 pérolas, até que sobre 3 pérolas. Meus amados, vieram 3 homens para receber as 3 pérolas. E Abraão começa a ficar preocupado, porque ele gostaria muito que uma dessas pérolas fosse da sua esposa Sara. Mas Sara não estava com Abraão, ela ficou lá na tenda da congregação, junto com os sacerdotes. E Abraão começa a chorar, e ele diz: meu pai, eu só tenho 3 pérolas, e vem 3 homens aí. E se eu entregar essas 3 pérolas para esses 3 homens, a minha esposa vai ficar de fora. Mas eu preciso entregar, não posso desobedecer. Os 3 homens entram. E ele entrega a primeira pérola para o homem. Ele entrega a segunda pérola para o segundo homem. E sobrou uma pérola apenas, que seria, na verdade, da sua esposa Sara. Mas ele não podia. A Sara não quis ir. O problema é dela. Ele não podia fazer mais nada. E Abraão pega essa pérola e entrega para aquele terceiro homem. E aquele terceiro homem era a imagem de Melquisedeque. E Melquisedeque diz para ele: Abraão, essa pérola entregue para tua esposa. E ele diz: mas ela não quis vir. Eis, Abraão, que ela vem ao teu encontro. E quando Abraão abre a porta da tenda que ele estava ali na caverna,
Sara apareceu chorando para ele, dizendo: Abraão, me desculpe por eu ter te abandonado, mas uma voz me falou comigo na minha recâmara, e eu vim até você para saber onde você estava. E aí Abraão diz: Sara, então pode ter certeza que o mesmo que me entregou a pérola é o mesmo que falou contigo. Tome, Sara, a 144ª pérola é sua. E a partir daquele momento, toda uma linhagem dos 144.000 passa a acontecer até o dia de hoje. Os judeus da ONU, eles sabem disso. Eles andam atrás desse povo que tem essa linhagem de sangue de Abraão e de Sara. Eles sabem disso porque isso está escrito no Talmud. Eles têm que encontrar esses 144.000 na frente dos anjos que vão selá-los. E eles estão tentando fazer isso através do genoma. Por isso, ele sabe que esses 144.000 estão no meio dos pobres. E eles precisam, por isso que eles não podem matar os pobres, por isso que não pode ter uma redução populacional, porque eles têm que encontrar esses 144.000, nem que a vaca tussa, eles têm que encontrar. Eles estão apavorados, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates, Bush e toda a sociedade secreta, eles precisam, por isso que estão batendo a cabeça em Jerusalém, por isso que eles estão lá como judeus, por isso que eles foram em 1948 para uma falsa terra chamada Israel, por isso que eles enganam a humanidade, por isso que eles escravizaram os negros, por isso que eles estão a fim de fazer com que todas as pessoas vão para o campo de futebol, inventaram o coronavírus, estão tirando as pessoas do sistema de arro para botar no sistema deles, e é por isso que eles querem que todos os pobres fiquem com medo e se unam, porque a união vai ficar mais fácil para eles descobrirem, através de exame de genoma, com quem está esse sangue no mundo. E depois que descobrirem esses 144.000, aí sim eles vão querer uma redução populacional, mas enquanto eles não conseguirem, eles não podem matar ninguém. E quer uma prova disso? Quer uma prova disso? A primeira vez o Brasil criou um banco com mapeamento do genoma da população. O site da Tilt, que é o canal sobre tecnologia da UOL, e não tem como dizer que é mentira, porque a UOL não vai dar esse mole. Acompanha comigo aí, eu vou dividir tela com vocês. Tu não tem medo não, Edinho? Não tenho medo. Por que eu terei medo? Eu terei medo é de trair o meu Salvador. Aí sim eu terei medo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. A Tilt, que é o canal sobre tecnologia do UOL, ela está dizendo aqui que pela primeira vez o Brasil criará banco com mapeamento do genoma da população. Sabe por quê? Sabe o que é genoma? Genoma é a ciência que descobre através de experiência sanguínea aonde é que está a molécula escura, que assim eles chamam, para que eles possam se apossar dessas pessoas e roubar esse genoma, e depois então eles liquidarem com todas as pessoas, pelo menos é o que eles pensam. Então está aqui. Não há um banco que reúna genoma de brasileiros e possa ser usado por cientistas em pesquisas. Olha aqui, ó. Não ter um banco com genoma de brasileiros dificulta a ciência no Brasil. Primeiro, eles já descobriram que parte dos 154.000 estão no Brasil, entre todos os pobres do mundo. Segundo, pesquisadores têm de usar bases genômicas de europeus e asiáticos, porque lá também tem um povo que pertence aos 144.000 e já vamos abrir Apocalipse. Terceiro, isso atrapalha, já que o brasileiro é miscigenado e tem marcadores genéticos próprios. Quarto, para resolver problema, pesquisadores criarão o primeiro banco de genoma da população. Quinto, com ele será possível descobrir mutações genéticas características do Brasil.
Sexto, e traçar a ancestralidade de negros, indígenas e brancos que vivem no país. Depois você lê o resto. Mas isso é tremendo, querido. Vocês acham que os judeus da ONU estão de vestido de judeus para pousar de bonito? Não! Os judeus da ONU não estão vestidos para pousar de bonitos. Os judeus da ONU estão vestidos para eles terem facilidade de aceitação religiosa, de aceitação de mídia, de aceitação política, da tua aceitação, que aí a partir da tua aceitação, aí a partir do que você determinar que eles sejam verdadeiros, eles vão poder te enganar, vão poder te confundir, como fizeram com o cristianismo, como fizeram com o judaísmo, como fizeram com o espiritismo e com todos os ismos, e eles vão agora ter que juntar os pobres parte a parte, eles vão ter que congregar todos os pobres em partes no mundo, seja campo de futebol, seja campo de concentração. Eles não podem matar ninguém, como eles estão dizendo que vão matar, segundo alguns sites Illuminati. Não, ainda não, porque eles precisam descobrir os 144 mil, que são a chave para que eles não morram, porque os 144 mil que tivesse sangue não vai morrer. Se, por exemplo, na tua família, você é um que tiver esse genoma, você não morre, a morte não está em você, você nunca vai ver a morte, eles sabem disso. Mas por que eles não falam isso no sistema? Por que eles não usam a televisão para anunciar? Porque tudo isso tem que ser em segredo. Tudo tem que ser em segredo. Tudo tem que ser em segredo. Olha que coisa tremenda. Por isso que os judeus estão dizendo que o pai é Yahushua e que Yahushua não existiu. É por isso que o cristianismo fala que foi só Yahushua, que não foi o pai. Você pegou a sacada dos dois mentirosos? O cristianismo diz, não, foi só Yahushua que morreu no madeiro. O judaísmo diz, não, foi só o pai que morreu no madeiro. E nisso você fica confuso no meio desse tiroteio. E você jamais vai conseguir entender que quem morreu no madeiro foi os dois. Foi o pai e o filho. O pai morre em forma de imagem, não de espírito. E Yahushua também morre em forma de imagem, mas não em alma. Porque a alma de Yahushua vai lá embaixo depois da morte do corpo. E ele consegue tirar da mão do próprio Terron a chave que estava com Samael, tira de lá todos os patriarcas, ele sobe, coloca aquele ladrão no paraíso, ele fica 40 dias na terra instruindo os seus discípulos, depois ele sobe com o corpo do Pai, e pela primeira vez na história da humanidade, e Yahushua e o próprio Melquisedeque, eles veem o céu como eles veem o próprio Pai Arro como ele é em espírito, há uma grande festa, há uma grande celebração lá em cima, e Yahushua promete, olha, eu vou enviar o meu espírito, porque eu ganhei um espírito, eu agora tenho um espírito, eu vou enviar o espírito para vocês, e vocês não serão mais órfãos, porque o espírito vai anunciar no coração de vocês que o pai de vocês, Adão, está vivo, e quem tem um pai vivo não é mais órfão, quem tem um pai vivo tem um pai. Adão e Eva ressuscitam, são colocados no paraíso, e neste momento eles estão lá dormindo, esperando o dia da ressurreição, esperando o dia em que nós que cremos nele também estaremos com ele. E isso a Rede Globo não vai te falar, a Record não vai te falar, as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, judaicas, hinduísmo não vão te falar, porque isso é um segredo de Estado, isso é um segredo dos Askenazi, isso é um segredo dos Illuminati. A nós compete a eles apenas nos unirmos sem sabermos o porquê que está acontecendo tudo isso. Coronavírus, vai para campo de futebol, agora já estão dizendo que o coronavírus teve uma mutação e agora o corona está pegando pelo ar. Agora estão dizendo que o coronavírus está pegando pelo ar. E eles vão fazer com que você saia da tua casa para ir para esse agrupamento. E esses hospitais que eles estão colocando dentro do campo de futebol não é para tratar ninguém de coronavírus, é para eles poderem fazer um teste do teu genoma, um por um. Eles vão dizer, Maria, a próxima, você vai lá, genoma, essa não é. A próxima, João, genoma, esse não é. O próximo, Ricardo, genoma, ó, esse tem um genoma de 154 mil, você para lá. Tá tudo já está interligado.
Por que eles esconderam os apócrifos? Porque eles não queriam que jamais nós viéssemos saber de por que a república ela é luciferiana. Samael, ele precisa tirar o sangue que Yahushua derramou no madeiro em Adão, que já mapeou os escolhidos dos 154 mil. Eles têm que fazer isso. E tem branco enxertado na videira, claro que tem. Por isso que eles sabem por que só os milionários não vão ser perseguidos. Porque todos que são milionários no mundo não têm o genoma. Eles já fizeram entre eles. O Bill Gates é o mais preocupado em achar esse genoma nas pessoas. Quando Abraão dá a última pérola para a sua esposa Sara, o anjo diz, Melquisedeque diz, agora completou. O sangue desses desencadearão para o objetivo final dos últimos dias. Porque quem tem esse sangue não vai morrer. Olha que coisa interessante. Todos 144 que recebeu a pérola morreram, para que os 144 mil eles não venham a morrer. Por isso que por que morreu 154, Edson? Porque antes de Yahushua a morte estava imperando. Depois de Yahushua a morte foi aniquilada no madeiro. E eles vão sempre esconder isso. E isso é para você poder pegar essa live. 2 horas e 6 minutos de live. Gente, que horas. Obrigado a vocês que acompanharam essa live. Nós temos uma outra live bombástica para vocês. Bombástica. Que vai alegrar o seu coração. E eu duvido, irmão. Se você andar triste por qualquer coisa... Gente, nenhuma pessoa terá o poder de abalar o seu sistema nervoso com tristeza, se o que ela tem para te entristecer não for maior do que a alegria que você está recebendo nesses últimos dias, dessa revelação de Arro, te incluindo em todas essas histórias que a Yahushua preparou para nós nos últimos dias. Eu sou Edson Silva História. Esse é o canal Últimos Dias, e que a Yahushua te carregue na palma de suas mãos.